Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo. Direto ao assunto. E que assunto! Tema magnífico. Jesus, nos últimos dias, entre os discípulos, ele deu ênfase à sua divindade. E tudo contribuiu para a revelação que os discípulos tanto necessitavam e que a gente é grandemente beneficiada. Aquele pedido de Filipe. Ah, quantos mistérios foram desvendados nesse pedido. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. A resposta enfática de Jesus. Filipe, há tanto tempo estou convosco, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Crede-me, pelo menos pelas mesmas obras. Interessante. O princípio pedagógico de Jesus era magnífico. Aliás, tudo dele e nele era magnífico. Diria mais tarde o apóstolo Paulo que nele, em Jesus, reside os tesouros do conhecimento e da sabedoria. E note, ele comenta a respeito da resposta que ele tinha dado. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ele já tinha dito em João 10:30, eu e o Pai somos um. Então, ele comenta, não crês, isto é, vocês não estão vendo, vocês não estão percebendo, não crês, já não viram que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Aí então, o ponto mais forte ainda, crede-me, pelo menos nas mesmas obras. E ele continua, ele vai intensificando, ele sai da parte do comentário e agora ele usa uma palavra imperativa. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Aí então ele diz, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Que profundidade! Aliás,
ele só estava falando de profundidade, e em profundidade. Aí então, ele parte para algo misterioso. Mas vamos no nosso passo a passo. Em verdade, Jesus era comum ele usar esse termo, falar verdade 2 vezes. Uma maneira de enfatizar, de confirmar, fazer como que um juramento. Quando a gente compara as palavras dele, as maneiras dele com a maneira dos apóstolos, aliás, dos profetas. Os profetas, aliás, nos escritos dos profetas, a gente lê assim: e veio a palavra do Senhor a Moisés, e veio a palavra do Senhor a Elias. Mas Jesus, ele que era o próprio Senhor, ele era o próprio Deus, ele mesmo acabara de dizer que ele era o próprio Deus. Então, ele usa esses termos, esse método, em verdade vos digo, aquele que crê fará as mesmas obras que eu faço, e ainda maiores. Muitas vezes os escritores querem limitar a intensidade dessa declaração e dizem que Jesus não seria nunca igualado, ninguém poderia fazer as obras que ele fez. E ele está dizendo aqui que se alguém crer em mim, ele não disse que faria igual. Ele disse, fará ainda maiores. Será que aqui é literal? Sim, é literal. Não adianta querer simplificar. É a mesma coisa. Aquela ocasião que ele falou sobre a oração, sobre o poder da fé, o poder da oração. Olha, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, e disserdes a este monte, sai daqui e transporta para o mar, isso acontecerá. Isto é, a fé de vocês vai remover montanhas. E com o tempo mudaram. Isso é algo impossível ou quase impossível. Então, o que dizem? O que ensinam? Essa montanha que Jesus estava dizendo não é uma montanha física, não é um monte físico. É um problema. Não. Jesus quis enfatizar o valor da fé. Ele disse antes, se tiverdes fé. Aqui ele está dizendo nas suas palavras de despedida, em verdade vos digo. Vocês farão aquele que crê em mim, olha a condição.
ele está dizendo que a gente pode fazer igual ou ainda maiores, mas isto é condicionado pela fé. E então ele completa: porque vou para o Pai. Agora ele está falando de lugar, do lugar para onde ele ia. Ele ia ficar aonde? Ele iria assentar-se, conforme diz Hebreus capítulo 8, verso 1, Hebreus 1, verso 5, ele iria, conforme foi, assentar-se à direita da majestade. Direita da majestade, que não quer dizer numérica, não quer dizer que o Pai estava sentado num trono e ele assentaria no outro trono, à direita do Pai. Não, direita da majestade aqui é posicionalmente. Ele foi e assentou-se na mais alta posição que existe. O apóstolo Paulo disse que ele assentou-se acima de tudo, acima de principados, de potestades, acima de todo domínio e poder, acima de todo nome que se possa nomear neste século ou no vindouro. Por isso, então, ele está dizendo, dando garantias, em verdade vos digo, aquele que crer em mim fará as obras que eu faço, e ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Não acabei, não. A morte não vai pôr fim em mim. E ele continua: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Aleluia. Bem, a gente já deixa a introdução para o vídeo posterior. No vídeo seguinte, a gente vai ver o mistério, o segredo que ele expôs aqui, que ele começou a apresentar, que os discípulos aprenderam, gravaram e praticaram de maneira literal. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Que Deus nos abençoe. Que nossas mentes, nosso coração, nosso espírito sejam abertos para a revelação do Senhor. Amém e amém.